Primeiro relato. Desde a minha infância, ouvi a minha avó repetir com fervor que promessas não eram apenas palavras lançadas ao vento, mas laços invisíveis que nos prendiam ao que há de mais sagrado. Ela me contava histórias sobre pessoas que, ao quebrarem suas promessas, haviam atraído desgraças inimagináveis para suas vidas, como se o universo, implacável, cobrasse o preço de sua palavra. Eu escutava essas histórias com um misto de fascínio e ceticismo, achando difícil acreditar que algo tão simples como uma promessa pudesse carregar tamanha maldição. O tempo passou, e aquelas histórias se tornaram apenas memórias de conversas antigas, guardadas em algum canto esquecido da minha mente. Eu cresci, tornei-me adulto e, como qualquer jovem, sentia que o mundo me pertencia. As promessas, se não quebradas, eram adaptadas às conveniências do momento. Isso até o dia em que fiz uma promessa que mudaria tudo e que, por minha própria negligência, eu acabaria quebrando. Tudo começou com uma promessa feita em um momento de desespero, um juramento selado com o peso do meu medo. Meu irmão mais novo, Lucas, havia sido diagnosticado com uma doença rara e fatal, e a simples ideia de perdê-lo me rasgava por dentro. Naquela noite, ao lado de sua cama de hospital, com as máquinas apitando ao redor e o cheiro forte de antisséptico impregnando o ar, me ajoelhei e jurei ao universo, ou a qualquer força que estivesse ouvindo que, se Lucas sobrevivesse, eu dedicaria minha vida a cuidar dele. Prometi que renunciaria a tudo o que me fosse mais caro, minha carreira, meus sonhos, minha liberdade. Nada mais importaria, contanto que Lucas vivesse. E ele viveu. Contra todas as previsões, Lucas se recuperou, e os médicos não souberam explicar. Minha família comemorou como se fosse um milagre, e, por um tempo, eu também me deixei levar pela alegria e alívio que encheram nossas vidas. Mas, enquanto o tempo passava e Lucas recuperava sua saúde, o peso da promessa que eu havia feito começou a se infiltrar em minha consciência, como um veneno lento. Consegui um emprego excelente em outra cidade, algo que parecia a oportunidade dos meus sonhos. Era minha chance de finalmente construir a vida que sempre quis, longe das limitações que aquele juramento me impunha. Vou cuidar do Lucas mais tarde. Me convenci, abafando o remorso que começava a crescer em meu peito. Disse a mim mesmo que minha presença constante já não era necessária, que minha promessa poderia ser cumprida de forma flexível, adaptada à minha nova realidade. Mas, desde a primeira noite em que me deitei na cama do meu novo apartamento, algo começou a mudar. Os sonhos vieram primeiro, sonhos terríveis em que Lucas aparecia, com o rosto pálido e olhos cheios de dor, me encarando em silêncio. Em cada sonho, seu corpo parecia mais cadavérico, sua pele mais fria, e o desespero em seus olhos era um espelho do que eu começava a sentir por dentro. Eu acordava suado, o coração acelerado, a culpa me esmagando como uma pedra no peito. Então, as visões começaram. Eu o via em todo lugar, nos espelhos, em reflexos de janelas, nas sombras ao meu redor. Ele estava sempre lá, sempre me observando, cada vez mais distante da vida e mais próximo da morte. O terror de perder minha sanidade me isolou de tudo e todos. Perdi o emprego, me afastei dos amigos e fui forçado a voltar para a casa de meus pais, onde Lucas, em aparente boa saúde, vivia sua vida normalmente. Mas eu sabia que algo estava errado. A promessa quebrada pendia sobre mim como uma maldição, e a cada dia que passava, o medo me consumia um pouco mais. Finalmente, numa madrugada fria, decidi que não podia mais fugir. Precisava cumprir minha promessa. Precisava me redimir. Desci até o quarto de Lucas, decidido a confessar minha falha e jurar, dessa vez com toda sinceridade, que faria o que prometi. Eu só queria que o tormento acabasse. Com o coração acelerado e um frio aterrorizante percorrendo minha espinha, desci as escadas lentamente, cada passo ecoando no silêncio da madrugada. A casa estava mergulhada em uma escuridão que parecia densa, opressiva, como se as paredes estivessem me observando, esperando pelo momento em que eu finalmente enfrentaria o que havia tentado ignorar por tanto tempo. Cheguei à porta do quarto de Lucas e hesitei por um instante. Minha mão tremia enquanto alcançava a maçaneta, e uma parte de mim implorava para que eu voltasse, para que deixasse tudo como estava. Mas eu sabia que não havia mais como fugir. Respirei fundo e, com um empurrão, abri a porta. O cheiro me atingiu primeiro, um odor pútrido, de decomposição, que tomou conta de minhas narinas e fez meu estômago revirar. O quarto estava escuro,
mas pude ver a silhueta de Lucas deitado na cama, imóvel. Cada passo que dei em direção a ele foi um esforço monumental, como se o ar ao meu redor estivesse se solidificando, tentando me impedir de prosseguir. Quando finalmente cheguei ao lado da cama, a visão que tive foi pior do que qualquer pesadelo que eu poderia imaginar. Lucas estava lá, mas não era mais meu irmão. Seu corpo estava rígido, a pele pálida e esticada sobre os ossos, como se toda a vida tivesse sido drenada dele. Seus olhos, abertos e vazios, me encaravam, sem qualquer brilho, como se eu estivesse olhando para um buraco sem fim. Um grito de horror se formou em minha garganta, mas antes que pudesse escapar, ouvi uma voz baixa, familiar e ao mesmo tempo estranha, que parecia vir de todos os lugares e de lugar nenhum. Você não cumpriu sua promessa. Agora, eu estou livre, mas você está preso. A dor explodiu em meu peito, como se algo estivesse apertando meu coração com garras invisíveis. Meu corpo entrou em colapso, caindo de joelhos ao lado da cama. O pavor tomou conta de mim, uma sensação de impotência tão avassaladora que não conseguia nem respirar. A escuridão ao redor parecia se fechar, me engolindo, e a última coisa que vi antes de perder a consciência foi o rosto sem vida de Lucas, observando-me com uma expressão que eu nunca mais esqueceria. Eu não sabia o que havia acontecido, mas a certeza me atingiu com a força de um martelo. Ao quebrar minha promessa, havia selado meu destino. Algo havia sido libertado, e agora eu estava condenado, preso em um pesadelo do qual não havia como acordar. Acordei com uma sensação de peso esmagador sobre meu peito, como se algo invisível me estivesse prendendo à cama. A escuridão ainda envolvia o quarto, e por um breve momento, tentei acreditar que tudo não passará de um pesadelo, apenas mais um dentre os tantos que vinham me atormentando. Mas algo estava terrivelmente errado. Eu não conseguia me mover. Meu corpo estava completamente paralisado, como se tivesse sido fundido ao colchão. Com esforço, virei os olhos em direção à porta, esperando ver o quarto vazio, mas o que vi foi Lucas, ou, pelo menos, o que parecia ser ele de pé no limiar da porta, me observando. Mas havia algo perturbadoramente diferente nele. O rosto era de Lucas, mas o olhar, aquele olhar não era humano. Seus olhos brilhavam com um misto de triunfo e malícia, e ele parecia se divertir com meu desespero. Um sorriso sutil se formou em seus lábios, um sorriso que gelou meu sangue. Eu avisei que promessas são sagradas, mano, ele disse, mas a voz que saiu de sua boca não era de Lucas. Era algo distorcido, profundo, como se várias vozes falassem ao mesmo tempo, ecoando no meu próprio ser. Tentei gritar, mas minha voz não saiu. O pânico me invadiu, e uma compreensão aterradora começou a se formar em minha mente. Estava preso, não apenas fisicamente, mas de alguma forma mais profunda. A voz continuou a falar dentro de mim, e, aos poucos, a verdade se revelou em toda a sua crueldade. Lucas estava vivo, mas não do jeito que eu conhecia. A alma dele agora ocupava meu corpo, enquanto a minha havia sido condenada a habitar o cadáver que ele deixou para trás. Eu estava aprisionado no corpo sem vida de meu irmão, incapaz de escapar, incapaz de ser ouvido, condenado a uma existência de pesadelo, enquanto ele, ou a coisa que o possuía, estava livre para viver minha vida. O terror dessa revelação me esmagou, mas não havia nada que eu pudesse fazer. Cada tentativa de mover um músculo, de gritar por ajuda, resultava em nada. Estava preso, como uma marionete cujos fios haviam sido cortados, sem alma, sem esperança. O que restava de mim estava trancado em um casulo de morte, enquanto que usava o corpo de Lucas, meu corpo, agora caminhava lentamente até a cama, se aproximando, como se quisesse garantir que eu entendesse a extensão da minha condenação. A última coisa que vi antes de a escuridão me engolir completamente foi meu próprio rosto, retorcido em um sorriso macabro, refletido nos olhos vazios de Lucas. E então, tudo se apagou, e a eternidade de meu castigo começou. Segundo o relato, desde que me mudei para aquela casa antiga, um desconforto persistente me acompanhava. As paredes, cobertas com papel de parede desbotado e desmoronando, pareciam murmurar segredos antigos, segredos que eu não conseguia entender. O chão de madeira, rangendo a cada passo, parecia protestar contra minha presença, como se a casa estivesse tentando me avisar sobre algo que estava prestes a acontecer. No entanto, o que mais me incomodava era o relógio de pêndulo na sala de estar. Imponente e grande,
Ele estava lá desde o dia em que entrei, marcando exatamente meia-noite. Sua presença era como uma sombra constante, um lembrete de que algo estava fora de lugar, algo que eu não conseguia identificar, mas que estava prestes a se revelar. Nos primeiros dias, o relógio parecia ser apenas um detalhe antigo, um adorno do passado que combinava com a atmosfera da casa. No entanto, com o passar das noites, uma inquietação crescente começou a me dominar. Cada noite, às 12 horas exatas, o relógio começava a funcionar. O pêndulo balançava lentamente, emitindo um som metálico e profundo que reverberava pelas paredes da casa, criando uma sensação opressiva que me fazia sentir como se estivesse sendo observado. Tentei ignorar o fenômeno, pensando que era apenas um mecanismo antigo despertando de seu torpor. Mas, com o tempo, o som do pêndulo se intensificou. O ritmo do balançar parecia ganhar vida, como se estivesse tentando me comunicar algo. E então, os pesadelos começaram. Sonhei repetidamente com uma figura encapuzada, sempre posicionada ao lado do relógio, seus olhos ocultos na penumbra. No sonho, uma força invisível me puxava em direção à figura, mas eu sabia, instintivamente, que não deveria me aproximar. A sensação de terror e urgência me acordava, deixando-me tremendo e suado, o coração batendo acelerado. Durante o dia, algo ainda mais estranho começou a acontecer. O relógio, embora sempre marcasse exatamente meia-noite, parecia movimentar-se sutilmente. O pêndulo parecia avançar um pouco mais a cada manhã, uma mudança quase imperceptível, mas suficiente para fazer meu estômago se revirar. A sensação de que o tempo estava se distorcendo ao redor do relógio me incomodava profundamente. A cada noite, o som do pêndulo preenchia todos os cantos da casa, e eu me via incapaz de escapar daquele ritmo inquietante. Minha vida começou a girar em torno do relógio. Eu passava as noites tentando entender o motivo de sua estranha operação, mas o medo crescente me impedia de investigar mais a fundo. Meu apetite desapareceu, e a ansiedade me consumia, como se o próprio relógio estivesse drenando minha vitalidade. Eu me via constantemente tentando escapar do som, mas o relógio parecia sempre me seguir, uma sombra indesejada que nunca se afastava. Naquela noite, algo mudou drasticamente. O relógio, que durante semanas havia mantido uma cadência constante e inquietante, começou a se comportar de maneira diferente. O pêndulo, em vez de seu balançar lento e regular, começou a se mover com uma rapidez frenética, cada balanço ecoando como um tambor ensurdecedor. O som se intensificou, preenchendo cada espaço da casa com uma pressão opressiva, como se o próprio ar estivesse sendo comprimido pela batida implacável. O medo tomou conta de mim. Cada batida parecia ser uma sentença de morte, um aviso de que algo terrível estava prestes a acontecer. Eu me levantei da cama, meu corpo tremendo, e fui em direção à sala, onde o relógio estava. O som do pêndulo era agora quase insuportável, um rugido metálico que parecia ressoar através dos meus ossos. Ao entrar na sala, a visão que encontrei era tão aterrorizante quanto o som que a acompanhava. O relógio parecia ter ganho vida própria. Seus ponteiros estavam girando freneticamente, tentando avançar, mas algo os mantinha presos no mesmo ponto. O pêndulo balançava com uma força cada vez maior, como se estivesse lutando contra uma força invisível que tentava impedi-lo de avançar. Então, eu ouvi passos. Meus olhos se fixaram na sombra que se movia lentamente pelo corredor, aproximando-se da sala. O coração bateu com uma intensidade quase dolorosa. A figura encapuzada dos meus pesadelos estava agora bem diante de mim, uma presença sinistra que parecia se materializar do próprio ar. Ela se moveu em direção ao relógio, com um gesto tão calmo quanto ameaçador, tocando o pêndulo e fazendo parar abruptamente. O silêncio que seguiu foi de uma intensidade esmagadora, mais opressivo do que o som ensurdecedor que o precedera. A figura virou-se para mim, e finalmente pude ver seus olhos, não olhos reais, mas buracos escuros que refletiam uma escuridão infinita. O medo me paralisou, e eu sabia, com uma clareza horrível, que aquele momento era um ponto de não retorno. O relógio, com seu pêndulo imóvel e silencioso, parecia agora observar-me com conhecimento aterrador, como se estivesse esperando por algo que eu não poderia compreender ou controlar. Antes que eu pudesse reagir, a figura estendeu a mão em minha direção, e tudo ao meu redor começou a se desfazer. A realidade se distorceu, e o medo tomou conta de mim,
enquanto eu era consumido pela escuridão, condenando-me a enfrentar o que estava além da meia-noite, preso em um pesadelo interminável. Acordei deitado no chão da sala, meu corpo pesado e dolorido. O relógio estava em silêncio, o pêndulo imóvel, e a casa estava estranhamente quieta. O tempo parecia ter parado, mas a sensação de pavor e confusão me envolvia como uma névoa densa. Levantei-me com dificuldade, observando a sala. O relógio estava como antes, com seus ponteiros marcando exatamente meia-noite, mas havia algo diferente. O ambiente parecia desconectado, como se eu estivesse em um lugar entre sonhos e realidade. Eu me aproximei do espelho de parede, tentando me ver, mas o reflexo era distorcido, uma sombra de mim mesmo que parecia refletir apenas o vazio. Ao olhar novamente para o relógio, algo se destacou. O ponteiro das horas parecia tremular, mas não estava se movendo. O pêndulo, embora imóvel, parecia emitir uma presença opressiva, como se estivesse esperando para retomar sua dança macabra. O medo me envolveu novamente, uma sensação de que algo estava terrivelmente errado, mas eu não conseguia identificar exatamente o que. Então, ouvi um som, uma batida distante, mas inconfundível. Era o som do pêndulo começando a balançar novamente. A cada balanço, a sensação de ser observado se intensificava, como se o próprio relógio estivesse se alimentando da minha angústia. O pêndulo se movia lentamente, cada batida ecoando como uma sentença de prisão eterna. Olhei para o meu próprio reflexo no vidro do relógio e, para meu horror, vi a figura encapuzada atrás de mim, um espectro que parecia se divertir com meu desespero. Seus olhos vazios, implacáveis, me observavam com uma satisfação cruel. A realidade parecia se fragmentar ao meu redor, e eu sabia que estava preso em um ciclo interminável. A compreensão final chegou com a clareza brutal. Eu estava preso em um momento eterno, prisioneiro da meia-noite que eu mesmo havia despertado. A cada noite, quando o pêndulo começasse a balançar, eu seria forçado a reviver aquele instante de terror, enquanto a figura encapuzada se tornaria minha companhia constante, uma testemunha silenciosa de minha eterna condenação. E assim, enquanto o relógio continuava a marcar meia-noite, eu estava condenado a observar, a viver e a sofrer a cada batida do pêndulo, preso para sempre no pesadelo que eu não conseguia escapar. Terceiro relato. A biblioteca da mansão sempre teve um ar de mistério e decadência, como se o tempo tivesse parado ali, preservando não apenas livros, mas também segredos antigos. Quando herdei o lugar, eu estava ansioso para explorar cada canto, mas, ao mesmo tempo, uma sensação inquietante me acompanhava. Entre as estantes abarrotadas de volumes empoeirados, algo chamou minha atenção: um livro imenso, coberto por uma capa de couro negro que parecia absorver a luz ao redor. Seus adornos, com símbolos esotéricos e dourados, destacavam-se com um brilho quase sobrenatural. O título, O Livro dos Votos, estava gravado com letras elegantes e misteriosas. A simples visão do livro me provocou um calafrio que percorreu minha espinha, uma sensação perturbadora que parecia indicar que eu estava prestes a adentrar um território desconhecido e potencialmente perigoso. Mesmo com o desconforto crescente, a curiosidade foi mais forte. Ao abrir o livro, percebi que estava diante de algo diferente de qualquer outra obra que já havia visto. As páginas não eram apenas páginas, eram registros de votos e promessas, de desejos profundos e ansiedades, feitos por pessoas ao longo de séculos. Cada assinatura, cada data, parecia estar carregada com uma energia sombria e inquietante. O que eu tinha nas mãos não era apenas um livro antigo, era um artefato que prometia poder e, possivelmente, algo muito mais sinistro. Nos primeiros dias com o livro, eu o tratei com um cuidado quase reverente. Suas páginas estavam repletas de votos e promessas de pessoas que buscavam mudar suas vidas ou aliviar suas angústias. O texto era escrito em diversas caligrafias e estilos, alguns com tinta vermelha que parecia quase viva, como se as palavras tivessem sido escritas com uma urgência desesperada. Inicialmente, tratei o livro como uma curiosidade antiga, algo para folhear nas horas vagas. No entanto, a cada noite, eu me via atraído por ele, não conseguindo resistir à tentação de examinar mais profundamente suas páginas. O que comecei a perceber foi perturbador. Cada desejo escrito ali parecia ter um poder quase mágico. Primeiro, fiz pequenos testes.
Desejos simples e inofensivos, como encontrar um item perdido ou ter um dia sem contratempos. Para minha surpresa, esses desejos se concretizaram com uma precisão desconcertante. O alívio e a satisfação que senti com essas pequenas realizações foram efêmeros. A sensação de estar no controle, de poder influenciar eventos com palavras, rapidamente se transformou em uma obsessão. Eu comecei a fazer votos mais significativos, desejando mudanças maiores e mais radicais na minha vida. Escrevi sobre aliviar minhas ansiedades, obter sucesso em projetos pessoais e até mesmo melhorar meus relacionamentos. À medida que os votos se tornavam mais profundos, algo sinistro começou a acontecer. Embora meus desejos começassem a se concretizar, a sensação de satisfação durava cada vez menos. As mudanças que antes pareciam promissoras agora traziam consequências inesperadas e desagradáveis. As realizações, em vez de trazer alegria, pareciam carregar um custo oculto. A noite em que fiz meu voto mais sério foi a virada. Em um momento de desespero e frustração, eu escrevi: desejo que todas as minhas preocupações e medos se dissipem para sempre. Era um desejo desesperado por alívio, um pedido de escape do tormento constante que me consumia. Assim que fechei o livro, uma sensação de alívio instantâneo e quase eufórica me envolveu. No entanto, os dias seguintes foram sombrios e perturbadores. Minhas preocupações começaram a desaparecer, mas algo estava terrivelmente errado. A alegria e a satisfação que eu esperava eram substituídas por uma sensação crescente de vazio. A vida parecia ter perdido seu brilho. As coisas que antes me interessavam e me davam prazer agora eram insípidas e desprovidas de significado. Os pesadelos começaram a se intensificar. Eu via figuras indistintas, presas em um ciclo interminável de sofrimento, tentando fazer votos desesperados para escapar de seus destinos terríveis. Cada sonho parecia um vislumbre do que poderia ser o meu futuro, uma cena de desespero repetido. A tensão aumentou quando o livro começou a agir por conta própria. As páginas se viravam sozinhas, e um som crescente, semelhante a um tambor, ecoava pela casa. Eu tentei fechar o livro, mas parecia que ele estava se alimentando da minha angústia, intensificando sentimentos de pavor e desespero. O pêndulo do tempo, que antes marcava a passagem tranquila dos dias, agora se tornava um ciclo de tormento contínuo. Minha curiosidade havia se transformado em uma obsessão aterrorizante. O livro, uma fonte de poder e desejo, parecia estar me guiando para um destino sombrio que eu não conseguia controlar. E, à medida que os eventos se desenrolavam, eu percebia que estava sendo puxado para dentro de uma realidade distorcida e cruel, onde cada voto feito parecia selar meu destino em um pesadelo interminável. Naquela noite, o terror tomou conta de mim com uma intensidade incontrolável. A sensação de pavor começou a se intensificar quando o livro, que até então estava fechado, começou a se mexer sozinho. As páginas se viravam com uma rapidez frenética, como se algo invisível estivesse desesperado para revelar o que estava escondido em suas profundezas. O som que antes era sutil tornou-se uma cacofonia ensurdecedora, ecoando pelo ambiente e fazendo meu coração disparar. O livro parecia ganhar vida, sua capa de couro negro pulsando com uma energia sinistra. Cada página virada trazia à tona uma nova cena de desespero, pessoas gritando, lutando contra forças invisíveis, e um ciclo interminável de sofrimento que parecia se repetir sem fim. A sensação de estar sendo observado tornou-se esmagadora. A cada página que passava, uma nova visão de pessoas perdidas e atormentadas se desenrolava diante de mim, como se o livro estivesse me mostrando o que me aguardava. Tentando controlar minha ansiedade, eu me aproximei do livro, na esperança de fechá-lo e acabar com o tormento. Mas quanto mais eu tentava fechar o livro, mais ele se abria. O pêndulo da minha sanidade parecia balançar ao ritmo caótico das páginas, e a sensação de estar sendo puxado para dentro do livro se tornava cada vez mais real. Então, a visão se tornou ainda mais horrenda. Uma figura encapuzada, a mesma que eu havia visto em meus pesadelos, apareceu dentro das páginas do livro. Seus olhos, vazios e sombrios, me observavam com um olhar penetrante, como se estivessem esperando por mim. A figura moveu-se lentamente em minha direção, e eu senti uma força invisível puxando-me para dentro do livro, como se a própria realidade estivesse se desfazendo ao meu redor. A cena ao meu redor começou a se desintegrar.
A casa parecia desaparecer, e eu estava sendo engolido pela escuridão das páginas do livro. O pânico tomou conta de mim enquanto eu lutava para me manter fora daquele abismo. As visões das pessoas que haviam feito votos e nunca mais foram vistas começaram a se sobrepor, mostrando um ciclo de sofrimento eterno. Com um grito de desespero, eu tentei fazer um último voto, pedindo para ser libertado, mas era tarde demais. O livro, agora uma prisão, parecia se fechar ao meu redor, e eu percebi que estava sendo integrado ao próprio ciclo de desespero que havia alimentado. As páginas do livro, agora uma extensão de meu próprio tormento, começaram a se fechar, e eu me vi preso dentro daquela realidade distorcida e cruel. A última coisa que ouvi foi o som do pêndulo, marcando o ritmo de um ciclo interminável, enquanto eu era consumido pela escuridão. Eu estava preso dentro das páginas do livro, condenado a viver o tormento de cada voto não cumprido, uma eternidade de sofrimento e desilusão sem fim. O livro estava novamente fechado na estante, mas sua influência sinistra continuava a marcar o ritmo de minha condenação eterna. A manhã seguinte trouxe uma calma inquietante à biblioteca. A casa parecia silenciosa demais, como se tivesse absorvido o caos da noite anterior e o transformado em um manto de tranquilidade. O livro estava fechado na estante, mas a sensação de sua presença era palpável, como um peso invisível que pairava no ar. Quando fui ao encontro da estante para verificar o livro, percebi algo perturbador. O volume estava exatamente no mesmo lugar, mas o que antes parecia uma capa de couro negro estava agora quase transparente, como se o próprio livro tivesse se dissolvido em sua essência. Não havia mais o brilho ameaçador dos símbolos dourados. Em vez disso, o livro parecia ser apenas uma casca vazia. A sensação de vazio e desamparo tomou conta de mim. As mudanças que eu havia experimentado após o voto sombrio continuavam a se refletir em minha vida. As coisas que antes tinham cor e vitalidade agora pareciam desbotadas e sem sentido. A sensação de que algo estava eternamente fora de alcance permanecia, um lembrete constante do preço que eu pagará por minhas tentativas de controlar o incontrolável. À medida que o tempo passava, a biblioteca se tornava um lugar de reflexão melancólica. O livro não parecia ter mais o mesmo poder que antes, mas o impacto de suas páginas continuava a assombrar minha mente. Os pesadelos diminuíram, mas a sensação de estar preso em um ciclo interminável persistia. Descobri que a verdadeira maldição não estava no livro em si, mas naquilo que ele representava: a luta incessante contra os próprios medos e desejos. As consequências de meu voto tornaram-se uma parte de minha vida, um ciclo de dor e desilusão que se perpetuava, não por força do livro, mas pela natureza de minhas próprias escolhas e desejos. A biblioteca, com seus livros antigos e poeira acumulada, tornou-se um reflexo sombrio de minha própria mente. O livro dos votos permaneceu ali, em silêncio, uma memória constante de que os desejos, por mais bem intencionados que sejam, podem nos aprisionar em um pesadelo sem fim. Eu aprendi da maneira mais difícil que algumas promessas são mais poderosas e perigosas do que imaginamos, e o verdadeiro castigo vem não das forças externas, mas da nossa própria incapacidade de lidar com as consequências de nossos próprios desejos. E assim, a biblioteca continua a guardar seu segredo, e eu continuo a vagar por ela, cada dia um lembrete de que, por mais que tentemos controlar nosso destino, algumas forças são muito maiores do que nós, e a verdadeira prisão está nas escolhas que fazemos e nas promessas que não conseguimos cumprir.